A adoração de animais é comum e são realizados por certas culturas. A reverência aos bichos, quase sempre, está atrelada a uma relação com uma determinada divindade. As estátuas, túmulos, tecidos e pinturas em paredes são tesouros arqueológicos que nos possibilitam compreender melhor a cultura de diferentes civilizações em épocas remotas. Por meio desses registros, também é possível comprovar como diversos animais sempre estiveram intimamente conectados com o homem. Os egípcios, por exemplo, sempre tiveram relação de empatia e cuidado com os animais. E essa proximidade resultou na adoração de algumas espécies que eram consideradas deuses. No vídeo de hoje, vamos conhecer 10 animais sagrados e adorados em diferentes culturas. Eu sou JC e seja bem-vindo ao canal Uma Dose de Curiosidade. Em algumas regiões da Índia, os animais são considerados sagrados para quem segue o hinduísmo. Segundo o pensamento indiano, tudo que pertence aos 4 reinos, humano, animal, vegetal e mineral, deve ser reverenciado e respeitado. A vaca é tido como um presente dos deuses, por isso é um pecado comer sua carne e nunca se deve matar tal animal. É possível ver vacas andando livremente ou descansando em diferentes cidades da Índia, pois a veneração a este animal está presente na cultura hindu há mais de 2000 anos, pois representa a fertilidade, maternidade e a abundância. Ainda na Índia, muitos acreditam que o elefante vem do deus Ganesha, um deus com o corpo humano e cabeça de elefante. Uma das teorias é que Ganesha tem a habilidade de romper os obstáculos e adversidades, sendo um símbolo de fortuna e boa sorte. E por isso, o elefante é considerado um dos animais sagrados no país. No Egito Antigo, acreditavam em mais de um deus. Os animais cultuados estavam diretamente ligados aos deuses egípcios e tinham habilidades especiais. O felino é um dos animais mais sagrados do Egito. Na antiguidade, os egípcios admiravam a capacidade do gato de controlar cobras e outras criaturas e o tinham como um símbolo de equilíbrio e graça. Eles ainda acreditavam que os gatos eram animais místicos, com a capacidade de trazer boa sorte. Para glorificar esses preciosos animais de estimação, famílias ricas os adornavam com joias e os alimentavam com comida fina. O Japão é outro país onde o gato é bastante popular. Eles são reverenciados por trazer boa sorte e outros resultados positivos. A popular figura de gato japonês sentado com uma das patas levantada é considerado um amuleto para atrair sorte, proteção, prosperidade, felicidade e saúde. O chacal é um dos mais conhecidos e cultuados no Egito Antigo. Acreditava que era a representação do deus Anubis, o guardião dos mortos. O deus ajudava na mumificação dos egípcios mortos e guiava as almas para o pós-morte. Quando alguém morria, Anubis pesava o coração da pessoa contra a pena da verdade. Se ela valesse o mesmo que a pluma, a alma se movia em direção ao paraíso. Caso fosse mais pesado, a deusa monstro Amut comia o órgão. Assim, a essência desaparecia para sempre. Já o falcão representava o deus Horus, considerado o criador da civilização e relacionado ao céu, à guerra e à caça, além de ser filho de Ísis e Osíris. Foi a partir desse deus que surgiu a lenda do olho, símbolo popular ao redor do mundo. Ele tinha características mágicas, purificadoras e curativas. Tudo indica que, durante uma briga com tio Sete, responsável pela morte do próprio irmão, ele perdeu o segundo olho, que foi substituído por essa versão mágica. No Japão, vários animais são apreciados não só pela beleza, mas também pelos seus significados. Os japoneses os veem como símbolos de qualidades que gostariam de expressar ou de se beneficiar. Há tempos, esses seres são figuras importantes na tradição japonesa que compõem a cultura, as crenças, os costumes, as artes e a mitologia do país. As carpas ornamentais surgiram no Japão por mutação genética da carpa comum, originária da China. Elas são símbolos da perseverança,
força e determinação, devido à tendência do peixe em nadar contra as fortes correntezas dos rios para desovar. Existe uma lenda famosa sobre uma carpa que nadou contra a correnteza e foi transformada em um dragão, ao chegar ao topo como símbolo de suave bravura e obstinação. Outro pequeno mamífero que tem sido atribuído poderes sobrenaturais é a pequena raposa. Existem muitas histórias acerca dessa criatura mística. Sua fama nas lendas é de uma grande ilusionista, capaz de enganar os humanos e pregar-lhe muitas peças com suas magias. Ela também é admirada por sua inteligência e astúcia. Este animal pode ser bom ou ruim para os humanos. Os bondosos são guardiões dos santuários. Já os maus, assim como no folclore de outras culturas, são aqueles que atacam galinheiros, roubam pequenos animais de fazenda e, de qualquer outra forma, tornam a vida difícil para os agricultores japoneses. Segundo a cultura coreana, o tigre é considerado guardião do Ocidente e também um espírito divino. O animal é símbolo de poder e coragem, e acredita-se que afasta o mal e traz boa sorte. Enquanto isso, na China, o tigre branco do oeste está relacionado ao outono e ao metal e representa Baiyu, deus do oeste e símbolo da força e da coragem. Utilizado como sinal de fé desde os primeiros cristãos, foi a própria Igreja Católica que criou a tradição de comer peixe na Páscoa. Acredita-se que, durante a perseguição católica, para saber se uma pessoa também era cristã, os adeptos ao cristianismo desenhavam um arco na areia. Se a outra pessoa fosse de fato cristã, ela tinha que fazer o mesmo arco, mas de uma forma invertida, o que formaria o desenho de um peixe, o que fez com que se tornasse um dos animais sagrados da Páscoa. Os coelhos representam a fertilidade, já que possuem uma grande capacidade de reprodução. Acredita-se que esses animais já eram tidos como símbolos de fertilidade e de uma nova vida desde a época do Antigo Egito. Até mesmo porque, além da rápida reprodução, vários filhotes nascem de cada gestação. Se você gosta de curiosidades, está no lugar certo. Deixe seu like, caso não for inscrito, se inscreva para me dar uma força. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!